Olha, a principal diferença entre fazer política como vereador em Londrina e deputado federal em Brasília são em relação aos temas abordados. Porque, pela nossa Constituição Federal, o vereador tem pouquíssimas prerrogativas legislativas. Então, o pessoal até comentava na época que eu era vereador, que pela primeira vez Londrina tinha um vereador ideológico. Porque, via de regra, os vereadores cuidam mais dos assuntos dos bairros, do buraco do bairro, do asfalto, esse tipo de situação é comum nas cidades. E eu não abordava esses temas ou abordava esses temas de maneira secundária. A minha pauta na Câmara de Vereadores era uma pauta completamente ideológica. Então, essa é a principal diferença. A Câmara me deixava restrito em relação a alguns assuntos. Em Brasília, Brasília é onde ocorrem os principais debates ou os debates envolvendo os assuntos nacionais. Então essa é a principal diferença. Mas uma coisa eu não posso negar, que a Câmara de Vereadores de Londrina foi para mim uma escola. No período que eu estive lá, foram 2 anos muito intensos, com a operação do GAECO afastando 2 vereadores, eu entrando com pedido de cassação desses vereadores, projeto da ideologia de gênero, que inclusive foi suspenso agora pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Enfim, foi um período muito intenso e que me serve como uma escola. Uma das pautas que eu tenho me aprimorado muito é a questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, em especial por conta da CPI das fake news. Foi criada essa CPI, eu fui contra a criação dessa CPI, inclusive entrei com um mandato de segurança, o ministro Lewandowski negou meu mandato de segurança e a CPI ainda está em funcionamento. Então eu tenho estudado e me dedicado muito nessa questão da lei de proteção de dados, da questão das mídias sociais como um todo e de que forma as mídias sociais interferem no processo político, na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, na questão que gera uma controvérsia enorme do anonimato das redes. Então, esses são assuntos que eu tenho me dedicado a estudar desde que eu entrei na CPI das fake news. A CPI das fake news, ela de fato virou um circo, virou uma lavação de roupa suja. Ultimamente tem sido o local para que os integrantes do PSL lavem suas roupas sujas. E isso já era previsto. Quando a CPI foi proposta pelo deputado Alexandre Leite do DEM, ele veio até mim para pedir para que eu assinasse e eu, lendo o requerimento de criação que ele escreveu, eu percebi que a CPI não tinha foco determinado. A CPI ia de cyberbullying, passava por eleições do ano passado, falava sobre Deep Web, então era uma comissão que falava de tudo e quem fala de tudo não fala nada. É igual aqueles restaurantes que a gente chega que tem desde comida japonesa até comida italiana. Nenhum dos pratos vai ser bom. Esse racha dentro do PSL, que até o presente momento é o meu partido, já era, de certo modo, anunciado desde o começo do ano. Porque sempre existiu 2 grupos dentro do PSL. Um grupo mais ideológico, o qual eu me incluo, que eram basicamente das pessoas ligadas aos movimentos de ativismo, os ativistas de rua, a militância propriamente dita, aqueles que já faziam um trabalho de ativismo nas mídias sociais ou na própria rua. E um outro grupo, uma outra ala mais fisiológica, mais ligada ao presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar. Então, nas discussões internas do partido, sempre tiveram essas discussões entre esses 2 grupos. Eu nunca me esqueço de uma das matérias que estavam sendo votadas na Câmara. Começou com a medida provisória 870, a famosa medida provisória 870, que reformulou os ministérios, o COAF vai para onde, o FUNAI vai para qual ministério. Ali houve um nítido racha entre esses 2 grupos. Ou seja, o que eu quero dizer é que esses 2 grupos sempre existiram, mas que até determinado momento desse ano conviviam, apesar das divergências, com certa um tolerava o outro. Num determinado momento, esse grupo, esse partido, na verdade, houve um racha e o racha foi ocasionado justamente porque o presidente Bolsonaro fez alguns pedidos ao presidente Luciano Bivar no começo do ano e esses pedidos não foram atendidos. E quais eram esses pedidos? O compliance,
ou seja, a auditoria, regras rígidas e claras de transparência na utilização do recurso público e democracia nas decisões. Convém a gente lembrar que o PSL, até o ano passado, era um partido nanico, com 2 deputados. Com a vinda do presidente Bolsonaro para o PSL se transformou no segundo maior partido da Câmara dos Deputados e no partido do presidente da República. Então nós não podemos tratar um adolescente que está em crescimento como se fosse uma criança. Então era necessário essas mudanças que foram propostas pelo presidente Bolsonaro e infelizmente não foram atendidas. Então esse foi o racha definitivo desses 2 grupos do partido, do PSL. Exatamente. O partido terá o seu fundo aumentado consideravelmente. A previsão é de que nesses 4 anos o PSL receba, entre o fundo partidário e o fundo eleitoral, R$500 bilhão. É muito dinheiro. E reside aí a nossa preocupação e a preocupação do presidente Bolsonaro na utilização desse recurso. Eu, particularmente, sou contra a existência de fundo partidário e de fundo eleitoral. Tanto é que em nenhuma campanha minha, nem na de vereador, nem na de deputado federal, eu utilizei recurso. Sou contra. Acho que um partido deve se manter através de doações dos próprios filiados e militantes do partido. Mesmo sem o aumento, o PSL deve receber aproximadamente nesses 4 anos R$500 bilhão. É por isso que nós estávamos pleiteando desde o início do ano as regras de compliance de auditoria, para que esse dinheiro não fosse jogado no ralo do esgoto, para que não houvesse malversação do recurso público. Pela demora do partido, pela enrolação do partido na não implementação dessas regras de compliance de auditoria, fica estranho e nós desconfiávamos de que de fato houvesse malversação dos recursos públicos, como a Polícia Federal tem comprovado nas operações que tem feito, seja no Luciano Bivar ou em outros integrantes do próprio partido. Então é lamentável ver que o PSL, que tinha a possibilidade, que tinha a capacidade de ser um partido que de fato fizesse a diferença no contexto nacional, simplesmente entrou para a história como mais um partido fisiológico. Olha, a imagem do PSL, ela está desgastada, assim como a imagem dos deputados que optaram ficar no PSL e optaram estar ao lado do presidente Luciano Bivar. E explico por quê. Todos nós do PSL, 100%, fomos eleitos pela onda Bolsonaro. É claro que cada um de nós já tínhamos a nossa trajetória, a nossa história, as nossas lutas e etc. Mas se não houvesse a onda conservadora que permeou o Brasil inteiro, certamente muitos não teriam sido eleitos ou então teriam suas votações reduzidas. E a população confiou no PSL, a população depositou a sua confiança no partido PSL como sendo um partido que de fato faria a diferença. A partir do momento que a população, principalmente através das mídias sociais, começa a perceber que essa confiança que eles nos depositaram foi traída, aí a imagem do partido, bem como dos integrantes que permaneceram do lado do presidente Luciano Bivar, começa a ser desgastada. E justamente aí, por conta disso, que alguns integrantes, como por exemplo a deputada Joyce Hasselmann, agora querem censurar a população que se utiliza da internet, mas as mídias sociais nos traz uma responsabilidade que é a seguinte: o celular, as mídias sociais, colocam a população para dentro do Congresso Nacional todos os dias. A população hoje sabe aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós não estamos fazendo, por que estamos fazendo. Então não adianta enganar o eleitor. O PSL foi votado e foi eleito como o segundo maior partido da República com uma proposta e descumpriu essa proposta no decorrer desse ano. A nossa meta é criar o partido de modo que ele esteja apto a disputar as eleições municipais do ano que vem. Ou seja, até março o partido precisaria estar criado. Até lá nós temos uma longa jornada. Nós precisamos de 500 mil assinaturas espalhadas em 9 estados do Brasil. Depois dessas assinaturas serem coletadas, nós precisamos protocolar todo esse processo no TSE para que o TSE paute e julgue a criação do Aliança pelo Brasil. Tudo isso precisa ser feito até o final de fevereiro. Então, nós estamos numa verdadeira corrida contra o tempo. Provavelmente na semana que vem nós daremos início à coleta de assinaturas.
Muitas pessoas têm nos procurado, inclusive nos grupos de WhatsApp, já começa a circular algumas fake news, inclusive, assine aqui, a pessoa manda uma ficha e não tem nada disso. O próprio presidente Bolsonaro vai anunciar os próximos passos da criação do Aliança. Serão divulgadas prioritariamente pelo nosso comandante, que é o presidente Bolsonaro. Mas esse é o caminho, a meta é essa, deixar o partido apto até março para disputar as eleições municipais. Aqui no Paraná, nós do PSL éramos em 3. Né? Visivelmente e através das nossas posturas, 2 deputados, eu e a deputada Aline, nós 2 já nos manifestamos como deputados que migrarão para a Aliança e que somos fiéis ao presidente Bolsonaro. Então compete a nós, a mim e a Aline, a formação do partido aqui no Paraná, a coleta de assinaturas que vai se iniciar em breve e também a formação do partido de modo a deixar o partido como um partido de médio a grande já nesse primeiro momento. Inúmeras pessoas já estão nos procurando, querendo saber como faz para filiar, atuais prefeitos, candidatos a prefeitos, pré-candidatos a vereadores, a prefeitos estão nos procurando. Então o nosso papel será aqui no Paraná coordenar em conjunto o crescimento do partido. Sim, certamente. As pessoas que me acompanham há mais tempo sabem da minha ligação com a própria família Bolsonaro. Esses dias eu estava conversando com um colega meu, na minha campanha para vereador, eu fui para Brasília, não tinha padrinho político, apesar do meu sobrenome, não tenho parentes na política, graças a Deus. Então, na minha campanha de vereador, eu já gostava do então deputado federal Jair Bolsonaro e já nos conhecíamos devido ao meu ativismo pró-vida, contra a ideologia de gênero e contra o aborto. Eu fui para Brasília e o Bolsonaro gravou um vídeo pedindo votos para mim para vereador. Depois eu levei o Bolsonaro para Londrina, já como vereador. Nós fizemos um grande evento na cidade. Depois, durante o período eleitoral propriamente dito, eu ia sair a deputado estadual, o presidente Bolsonaro me chamou, falou que queria que eu saísse deputado federal. O presidente Bolsonaro iria para Londrina mais uma vez e infelizmente levou a facada. E mesmo com a facada, com a bolsa de colostomia presa na barriga, o presidente Bolsonaro gravou um vídeo para mim pedindo votos para deputado federal. Então a minha lealdade é ao presidente Bolsonaro e certamente se ele me conferir essa missão de ser o comandante aqui no Paraná, vou aceitar com o maior orgulho e responsabilidade. O presidente Bolsonaro, em relação às eleições municipais do ano que vem, em uma das reuniões que nós fizemos nesses últimos meses, ele disse que iria selecionar a dedo as cidades em que o Aliança teria candidato próprio. E faria isso através das cidades que fossem mais estratégicas. Eu, pessoalmente, considero Curitiba uma cidade estratégica, em primeiro lugar, porque é a capital do nosso estado. E, em segundo lugar, o presidente Bolsonaro fez uma votação enorme, tanto no primeiro quanto no segundo turno aqui na cidade. Então, se o presidente Bolsonaro me consultar, eu certamente irei falar para ele que Curitiba é uma cidade estratégica que merece um candidato próprio, principalmente para marcar posição e, eventualmente, com o apoio do presidente, ganhar as eleições. Eu defendo essa tese, de que Curitiba, assim como Londrina, por exemplo, merece candidaturas próprias. Foi uma punição causada pelo PSL, provocada pelo PSL, completamente injusta, feita por um tribunal de exceção. Vou explicar para vocês rapidamente o que aconteceu. O presidente Luciano Bivar, presidente do PSL, resolveu punir aqueles deputados que demonstraram fidelidade ao presidente Bolsonaro. Só aí já é um contrassenso, já é completamente contraditório. Mas decidiu fazer isso, não só comigo, como com outros 14 deputados da legenda, e suspendeu as atividades partidárias minhas e deste outro grupo. O que acontece, o processo como um todo foi repleto de irregularidades, de ilegalidades, tanto é que nós conseguimos na justiça anular as nossas suspensões. Por exemplo, uma delas, a comissão de ética do PSL não existia. A comissão de ética foi criada após as denúncias e os integrantes da comissão de éticas eram completamente parciais. Eram sócios do presidente Luciano Bivar, funcionários, servidores comissionados do gabinete do presidente Luciano Bivar e a esposa do vice-presidente nacional da sigla, o Dr. Rueda, sua esposa, estava lá como integrante da comissão de ética. Então foi uma comissão de ética criada
para punir os deputados bolsonaristas. E não só essa, como outras irregularidades, falta de notificações, convenções sem a devida publicidade. Então nós conseguimos anular pela justiça. Infelizmente, é nessas horas que nós percebemos que deve ter outras malversações de recursos públicos, porque bastou nós pedirmos a abertura da caixa preta que toda essa perseguição começou. Eu tenho falado para todos que o meu papel no governo Bolsonaro é ser um soldado. Eu acho que todos nós que nos elegemos sendo Bolsonaro, fazendo campanha para o Bolsonaro, acreditando que é possível uma mudança do Brasil, nós precisamos nos unir e sermos soldados. É muito comum, muitas pessoas sabem ser cacique, mas não sabem ser soldados. E na política isso também é muito comum. Então, o que eu tenho defendido desde o início do ano é que nós precisamos ajudar o presidente Bolsonaro, nós precisamos ajudar os ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, ministros, inclusive, indicados sem tomar lá da cá. Nós precisamos ser soldados, afinal de contas, todos fomos eleitos para isso, para ajudar na construção do Brasil. Então, eu sou soldado. Na verdade, o deputado Ricardo Barros, que não é meu parente, ele foi agora colocado como vice-líder do governo no Congresso. É até importante essa pergunta para eu explicar para todos como que funciona essas questões internas dentro da Câmara dos Deputados. Existe o vice-líder do governo na Câmara, que é o deputado Major Vitor Hugo, do PSL. Existe o líder do governo no Senado, que é o senador Fernando Bezerra. E existe o vice-líder, o líder do governo no Congresso Nacional, que é o senador Eduardo Gomes. Esses três trabalham, apesar de trabalhar em conjunto, trabalham cada um com uma temática diferente. O deputado Ricardo Barros virou vice-líder do governo no Congresso, ou seja, ele atua exclusivamente nas pautas do Congresso Nacional, que são medidas provisórias e leis orçamentárias. Além do líder, você possui 14 vices-líderes para serem indicados. O deputado Ricardo é um dos 14 líderes, vices-líderes indicados. E faz parte do jogo político. É necessário, para que sejam aprovadas as reformas, o maior voto possível. Infelizmente, nós não temos uma base sólida, como nos governos passados, aliás, como nos governos passados, felizmente, porque as bases formadas nos governos passados eram através de corrupção e de toma lá da cá. Mas o fato é que nós não temos, por exemplo, 250 deputados bolsonaristas. Então é necessário, faz parte do diálogo, do jogo democrático, você trazer as forças políticas para dentro do seu campo para que você consiga aprovar as medidas necessárias para a reformulação e para a refundação do Brasil. Então é natural, faz parte do jogo. Eu entrei para o MBL nas manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, era o coordenador do MBL na cidade de Londrina. E hoje tenho orgulho de dizer que fui expulso do Movimento Brasil Livre, porque num determinado momento, após o impeachment da Dilma, os coordenadores nacionais do movimento disseram que teríamos que escolher entre o Bolsonaro e entre o MBL. Obviamente eu optei pelo Bolsonaro e fui expulso do movimento. O MBL tem se desvirtuado. O MBL, na minha visão, poderia ser um movimento que de fato fosse propositivo e que fosse baseado na realidade. Infelizmente, nos últimos meses principalmente, eles, na saga de descolar a imagem deles do Bolsonaro, eles acabam cometendo injustiças e fake news contra o próprio governo. Essa discussão no STF e essa decisão do ministro Barroso já era esperada. Em primeiro lugar, porque o ministro Barroso ele atua como um verdadeiro advogado das causas LGBT, tanto é que, antes de ser ministro, era advogado desses movimentos. Na minha visão, deveria, inclusive, se declarar suspeito e não julgar. Mas a gente sabe que as regras que valem para todo o povo, infelizmente, não valem para os ministros do STF. E também uma aberração jurídica, ao meu ver, é o fato de um ministro, numa canetada, numa decisão liminar, poder suspender os efeitos de uma lei discutida, votada e aprovada por representantes da população. Eu tenho um projeto, inclusive, uma PEC, que ainda não consegui coletar as assinaturas, mas estou tentando, fazendo uma reforma do judiciário. O STF não pode ter tanto poder assim.
A tripartição dos poderes exige que haja os freios e contrapesos. Hoje o STF faz o que quer, na hora que quer, os ministros do STF são quase semideuses. Então, na minha visão, já era esperada essa postura do ministro Barroso, infelizmente. E estamos acompanhando o processo. No momento ideal, no momento adequado, vou pedir para fazer minha sustentação oral na defesa da constitucionalidade da lei, e não só da minha lei, como de outras leis semelhantes que também foram suspensas pelo ministro Barroso. Primeiro, o ministro precisa saber, ou se sabe, ele finge não saber o que é a teoria queer ou a ideologia de gênero, teoria de gênero. Porque uma das falácias mais comuns é que a teoria de gênero serviria para combater a homofobia. E não há nada mais falacioso do que isso, porque veja, a teoria diz que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Que as crianças ou que os indivíduos podem escolher livremente o gênero ao qual eles querem pertencer. Se não existe homem e também não existe mulher, também não existe homossexual. Porque o conceito de homossexual é um ser humano de um sexo, e não de um gênero, de um sexo, que gosta, que tem relações, que se apaixona, enfim, por indivíduos do mesmo sexo. A teoria de gênero tira o sexo e coloca o gênero. Se não existe homem, se não existe mulher, também não existe homossexual. Então não há nada mais falacioso. E também, para nós combatermos o preconceito, não é necessário nós ensinarmos para as crianças que não existe homem nem mulher. Você tem que ensinar para as crianças o respeito, que todos são iguais, que todos merecem ser respeitados. Então, o meio para você combater o preconceito não é a ideologia de gênero. Convém a gente lembrar que a minha lei de Londrina refere-se apenas e tão somente à educação básica. Ou seja, nós estamos falando de creches, de crianças de 1 ano de idade até 5, 6 anos de idade. Então, nessa idade, eu sou veementemente contra a educação sexual. Uma criança de 5, 6 anos de idade não sabe e não precisa saber o que é sexo, o que é gênero e etc. A educação sexual, aliás, na minha visão, como um todo, inclusive para o ensino fundamental e médio, deve se limitar ao aparelho sexual masculino e feminino, aos sistemas reprodutores, a meios de prevenção de DSTs. Não precisa entrar no mérito de gênero, de sexualidade, afinal de contas isso é uma questão interna de cada pessoa e, se nós formos analisar a lei, o Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional aprovado, disciplina que isso é uma competência do núcleo familiar e não da escola. Esse ano basicamente foi marcado pela pauta econômica. Isso porque, em primeiro lugar, nós precisávamos tirar de fato o Brasil do fundo do poço. Em segundo lugar, porque quem define a pauta da Câmara é o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e desde o começo do ano já disse que não irá pautar projetos relacionados aos costumes, ao comportamento, que iria focar na pauta econômica. Eu tenho um projeto, inclusive, em conjunto com a deputada Cris Tonieto, que tira do Código Penal as hipóteses previstas do chamado aborto legal. Nós retiramos do Código Penal essas hipóteses porque, na minha visão, se o direito à vida é um valor fundamental, um direito fundamental, e aliás, do direito à vida é que decorre todos os outros, nós temos que, de fato, valorizar e dar o respaldo jurídico ao direito à vida. Mas, infelizmente, o projeto não andou. O projeto não andou porque o presidente da Câmara simplesmente não quer que ele ande. Então, nós temos trabalhado na Câmara, dentro das comissões temáticas, criamos, por exemplo, a Frente Parlamentar agora contra o aborto e em favor da vida. Eu sou o vice-presidente da Frente, coordenador aqui do Paraná, e a nossa ideia é, a partir do ano que vem, voltar com as palestras no Brasil inteiro sobre aborto, sobre ideologia de gênero e sobre as causas para a vida. Eu acho o ministro Abraham o melhor ministro da educação dos últimos anos. Pegou um ministério completamente destruído, uma educação completamente destroçada. Basta nós vermos os números do PISA. O Brasil figurando nas últimas posições mundiais no quesito de leitura, no quesito de matemática, no quesito de ciências, em todos os quesitos o Brasil em último lugar. Ou seja, tudo aquilo que foi produzido, desde a redemocratização até agora no quesito educacional, não serviu de absolutamente nada.
Então o ministro Abraham Weintraub pega o ministério dentro desse cenário e tem tentado fazer diferente e tem conseguido, através de estatísticas, de números, de dados. É claro que sempre é possível fazer mais rápido do que a gente quer, mas a burocracia estatal é algo que emperra todo mundo. E mesmo com todas essas dificuldades, com toda a burocracia, ele tem feito diferente no Ministério e tem, vocês podem ter certeza disso que eu estou falando, ao final dos 4 anos, se Deus quiser, 8 anos do governo Bolsonaro, vai fazer, a educação brasileira vai ter uma diferença considerável.